Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Falando de Saúde. Se você é daqueles que evita a qualquer custo ir ao médico e tratar as suas dores de forma caseira, cuidado. Quando se trata de dores nos joelhos, é preciso procurar um médico assim que possível. Hoje, para falar sobre os joelhos, eu vou receber o Dr. Marcos Vinícius e a fisioterapeuta Carla. E em cada bloco você vai poder esclarecer um pouquinho mais sobre os cuidados, as cirurgias e os tratamentos para que os seus joelhos fiquem bem. Seja muito bem-vindo, Dr. Marcos, tudo bem? Muito obrigado, boa noite. É um prazer recebê-lo aqui. Nós sabemos que os joelhos são formados por ossos, cartilagens, tendões e ligamentos e são suscetíveis a lesões. Quais são as lesões mais comuns que ocorrem? As lesões mais comuns são as dos esportistas, que são as lesões menisco-ligamentares. As pessoas que não praticam esporte, aí nós podemos abranger ela nos casos das lesões de artrose, que são lesões ocasionadas mais em idosos. Tá. Eu tenho muitas perguntas para lhe fazer aqui, então vamos por partes para a gente tentar esclarecer um pouquinho. Hoje aumentou muito o número de pessoas que praticam atividade física e também a expectativa de vida da população aumentou. Isso tem levado a um aumento crescente de lesões de articulações de joelhos. Quais os casos que não escapam de cirurgia de jeito nenhum? Em se tratando do esporte, as lesões menisco-ligamentares elas são cada vez mais frequentes nos consultórios. Então as pessoas estão realmente, como você falou, estão praticando mais esporte, mesmo seja profissional ou recreativo, e acabam realmente lesionando mais os ligamentos, ligamento cruzado anterior, as lesões meniscais, em geral, né? Também existem as distensões, mas especificamente no joelho são essas lesões mais frequentes. As que mais aparecem, né? Existem patologias que são hereditárias ou que a pessoa já é predisposta a ter? Existe sim. As instabilidades femoropatelares, assim, as luxações da patela, elas têm um caráter hereditário. Tem um fator genético que implica numa maior incidência em pessoas que vão ter esse tipo de lesão. As lesões menisco-ligamentares não, elas são relacionadas com o esporte independente desse fator hereditário que não existe. Tá. Doutor Marcos, você falou em artrose, né? Qual é a diferença entre artrite e artrose? Na realidade é uma coisa só, né? Osteoartrose, ou osteoartrite, ou artrite, é uma doença inflamatória. Então, tudo que é ite na medicina é relacionado à inflamação. Certo. Então, uma artrite é uma inflamação da articulação. A artrose é uma doença inflamatória. Então, a artrose é uma artrite que desenvolve um envelhecimento da articulação, com desgaste, com lesão da cartilagem. Então, na realidade, elas estão interligadas. A gente poderia dizer que é uma coisa só, em se tratando de joelho, vamos dizer assim. Tá. E artrose só com cirurgia que resolve? Não. A artrose, do joelho em especial, ela é classificada em graus, né? Tá. Então nós temos 4 estágios de artrose. E para você indicar uma cirurgia para uma pessoa, existem alguns fatores que a gente precisa considerar. A idade da pessoa, o peso corporal, o grau de artrose que ela está se apresentando naquele momento e também a expectativa do que ela quer. Então, assim, existe um tratamento conservador e o tratamento cirúrgico, que é específico para cada caso, para cada pessoa. Então é possível tratar, em muitos casos, sem a cirurgia. Claro. Eu acredito que o desgaste dos joelhos acontece, claro, com a idade também. Mas quais os outros fatores que podem causar desgaste nos joelhos? Bom, o próprio formato do joelho, né, aquele joelho que é mais cambaio, que é o genovaro, ele tem uma tendência a ter um pinçamento articular maior do lado medial. Mas o peso, o aumento do peso corporal
fatalmente vai predispor a uma aceleração de uma artrose do joelho. O que a pessoa fez durante a vida, né? Tem um trabalhador braçal que usou muito o joelho, enfim, uma falta de um cuidado, de não ter praticado um esporte, um condicionamento físico pelo menos, vai sobrecarregar o joelho naturalmente. Você falou de peso, né? Hoje 50% da população está acima do peso, está com sobrepeso. Esse é um fator, então, muito prejudicial para os joelhos. Muito importante. A gente tem atendido pessoas jovens, adultos jovens, com redução do peso, com a cirurgia bariátrica. Então a pessoa realmente ela muda o estado de vida dela, melhora muito, mas o joelho já está comprometido. Sofreu muito tempo. Sofreu muito tempo, muito desgaste, né? Muito peso em cima do joelho. E aí a primeira atitude a ser tomada é voltar ao peso normal, para depois tratar o joelho, ou não? Não, depende, porque às vezes a pessoa, para ela voltar ao peso normal, muito difícil. Ela precisa ter um condicionamento, ela precisa fazer uma atividade física, e se ela não tiver o joelho disponível muito bem para poder praticar o esporte, ela não consegue. Então, assim, cada caso é um caso. Às vezes precisa esperar diminuir um pouquinho o peso para que a gente tenha um bom resultado, e às vezes a gente precisa propiciar que o joelho esteja bom para que ela possa pratique atividade física. O esporte. Estamos conversando aqui com o Dr. Marcos Vinícius Carvalho Ribeiro e a gente vai para um breve intervalo e já retornamos falando mais sobre os joelhos. Estamos retornando, conversando hoje com o ortopedista Dr. Marcos Vinícius. Olha, são os joelhos que sustentam todo o peso do nosso corpo e tornam possível o nosso movimento de caminhar, correr, subir escada, etc. São estruturas complexas e muito suscetíveis a lesões e a traumas, ou em movimentos bruscos, como um tropeção, ou até mesmo numa simples caminhada. E hoje, para saber como tratar casos precisam de cirurgia e fisioterapia, a nossa pauta é joelhos. Como eu comentei aqui, a gente usa ele para tudo, né, Dr. Marcos? Para tudo, Fabiana. E a pergunta que eu quero lhe fazer é muito simples. Calçado ideal influencia, por exemplo, na atividade física, no dia a dia? Ele muda ou força os joelhos? Na realidade, o calçado ideal para a atividade esportiva é aqueles calçados que tem tênis, né? Um tênis confortável, que tem amortecedor. Hoje você tem tênis apropriados para corrida, tênis apropriado para um determinado tipo de esporte, basquete. É um para cada esporte, né? Esporte, né? Então a gente aconselha que use realmente um tênis bem apropriado para cada tipo de esporte. Tá. Nós já comentamos aqui que o sobrepeso pode influenciar os joelhos. E a fraqueza muscular também? Também. Porque o que dá estabilidade para o joelho não são só os ligamentos, as estruturas intrínsecas do joelho. Nós temos toda uma musculatura bem reforçada da coxa e da panturrilha também. Então, a musculatura bem desenvolvida, estando bem condicionada, ela vai ajudar a proteger o joelho, bem como também os alongamentos. A gente insiste muito que as pessoas se alonguem, pratiquem esporte, pratiquem um condicionamento físico, não só para o seu bem-estar, mas também para proteger o joelho. Então é super importante fortalecer os músculos também. Fundamental. Tá, Dr. Marcos, a gente sabe que muitas pessoas adiam a cirurgia ou mesmo não fazem por medo da cirurgia. O senhor mesmo deve conhecer milhões de casos que a pessoa, por medo do centro cirúrgico ou mesmo por medo de nunca mais retornar às atividades normais, não fazem. Hoje uma cirurgia de joelho é 100% segura? É assim, quando a gente fala 100% seguro, isso na realidade não existe. Né? Porque senão a gente se coloca numa condição assim de uma onipotência que a gente está sujeito a outras forças, vamos dizer assim, mas tudo evoluiu muito, né? Então, existem cirurgias com índice aceitáveis de infecção, que é o nosso
principal problema, mas os índices cada vez estão menores. Então, a chance de você fazer uma cirurgia e você ter um bom resultado é muito bom. Por exemplo, uma cirurgia de ligamento. Certo. É considerado, menisco, ligamento, é considerado uma cirurgia limpa. Então, é quase 100% que você vai ter um sucesso livre de uma infecção. E claro, sendo tratada, operada por um médico qualificado. Mas dizer que não tem infecção, não tem nenhum risco, é como dizer que não vai cair de avião. Entendi. Seria prepotência. É difícil, mas de vez em quando cai um avião, mas é muito difícil. É a mesma coisa na cirurgia. Mas hoje em dia os cortes estão cada vez menores, a recuperação muito mais rápida. Isso. Não é assim? Hoje com o advento da videoartroscopia, nós podemos fazer cirurgias pela televisão, né? Nós colocamos a câmera e os cortes realmente são menores, então isso facilita muito o pós-operatório e diminui muito o risco de algum problema tipo infecção. E como elas são feitas, doutora? É com anestesia geral? Quanto tempo a recuperação para o paciente começar a fazer fisioterapia e a retornar à sua vida normal? As cirurgias do joelho, elas são realizadas com anestesia raquidiana ou peridural, que é a anestesia de grávida, né, de gestante. Então, as cirurgias em média, elas levam de 1 a 2 horas, depende da cirurgia. Uma prótese de joelho, por exemplo, é perfeitamente realizada em 1 hora, 1 hora e 10 minutos. Uma cirurgia de ligamento por vídeo também, menisco, muitas vezes é feita uma cirurgia em 15, 18, 20 minutos. E o pós-operatório depende de cada caso para ser encaminhado para fisioterapia. Agora eu queria ressaltar que a gente tem encaminhado cada vez mais precoce para fisioterapia, para reabilitação. Tá. Quanto antes, melhor. Quanto antes, melhor. Tá. Já existem cirurgias hoje que tentam fazer, pós-cirurgia, uma regeneração da cartilagem. Como isso é feito? A ciência evoluiu bastante, né? Então, existe transplante de cartilagem, existem cirurgias que você acaba estimulando que a própria cartilagem se refaça, e existe também alguns centros de pesquisa fazendo experiências com célula-tronco para que a própria célula pluripotente tente se refazer e se proliferar e refazer aquela cartilagem doentia. Então isso ainda está em pesquisa, alguns centros de pesquisa que realmente eles estão realizando esse tipo de procedimento. A gente tem acompanhado nos congressos e estamos animados que isso possa estar disponível a todos, né, em breve. Tomara, né? Tomara. Bom, tem uma pergunta que eu tenho que lhe fazer, que talvez seja ingênua ou boba, mas que é importante para todos os telespectadores que estão assistindo. O problema nos joelhos pode ocasionar também problema nos quadris depois? Na realidade, assim, eu queria só fazer um parêntese. Muitas pessoas reclamam do joelho e não é no joelho. E não é no joelho. Tá. Ela tem artrose no quadril. É só um parêntese, porque às vezes alguém pode achar que é o joelho e não é o joelho. Mas o formato do joelho, quando a pessoa vai tendo uma artrose, que vai tendo uma deformidade, ela vai descompensando a forma de caminhar e vai alterando todo o seu equilíbrio corporal. Então pode, de uma forma secundária, ocasionar um pouquinho mais de desgaste no quadril, mas é mais difícil, é mais raro isso acontecer. Eu sei que tem muitos casais nos assistindo hoje, onde os maridos são atletas, e atletas de final de semana. E aí vão para o clube, jogam bola, levam um chute ou tem uma torção e o joelho fica machucado. Por medo da cirurgia, eles vão adiando, colocam gelo, passam spray, voltam a jogar e o joelho volta a machucar. Qual é o grande perigo de não tratar
uma lesão que parece simples e pode ser grave? Os atletas recreacionais ou atletas, a gente chama de atletas de finais de semana, primeiro eles precisam se conscientizar que eles precisam ter um condicionamento físico. Não é só jogar o futebol, eles precisam fazer uma academia, ter um condicionamento, senão eles ficam muito sujeitos a lesões, distensões até. Mas esses entorses do joelho, para esse tipo de atleta, eles precisam ficar atentos porque às vezes eles sofrem um entorse, né, uma torção do joelho, põe o gelo, às vezes precisa sair do campo, põe um gelo, acha que está tudo bem, e aí ele volta depois de 2 semanas, volta a jogar, e aí aquela lesão ela pode se agravar ou ocasionar mais lesões que até então estavam em estruturas que estavam íntegras. Então a nossa sugestão é que tão logo a pessoa tenha sofrido um entorse ou ela tenha percebido que alguma coisa não está bem no joelho, que ela procure um médico qualificado, alguém da área, para que ela possa se beneficiar até com uma prevenção. Porque muitas vezes não existe uma lesão, é só um machucado leve que, se ela cuidar direitinho, ela vai prevenir uma lesão maior. Tá, mas é importante consultar um médico. Fundamental, né, Fabiana? Acho que a medicina preventiva ela é muito melhor que a curativa. Com certeza. Então, outra pergunta que eu quero fazer, já pegando esse gancho do futebol, hoje a gente escuta muito o atleta falar, ou mesmo os jogadores de futebol, romper os ligamentos. O que é romper os ligamentos? A ruptura dos ligamentos é como se tivesse cortado o ligamento. Né? O joelho ele é formado basicamente por 4 ligamentos, os ligamentos laterais, o ligamento cruzado anterior e o posterior. No futebol, assim, 99% das pessoas que rompem o ligamento é o ligamento cruzado anterior. Tá. E o problema desse ligamento é que, uma vez ele rompido, ele não se regenera. Então, para aquela lesão de um ligamento cruzado anterior, por exemplo, é necessário a cirurgia se a pessoa quiser voltar a praticar o esporte. Entendi. Entendeu? Ela tem que fazer. E aí o senhor faz o quê? Reconstrói o ligamento? Esse ligamento rompido, ele não é mais passível de uma sutura, de uma costura, né? Então nós temos que reconstruir esse ligamento e com enxertos, né? E graças à natureza nós temos no nosso corpo tendões que são passíveis de formar esses enxertos para que a gente possa reconstruir o ligamento. Então, nós podemos utilizar o tendão patelar, o tendão quadricipital, tendões flexores. Nós, ultimamente, de uns 8, 10 anos para cá, a gente vem utilizando muito os tendões flexores, que são tendões que passam por trás da coxa e com um corte pequenininho no joelho, nós conseguimos retirar esses tendões, prepará-los para que eles possam ser fixados dentro da articulação e eles vão substituir aquele ligamento rompido, lesionado. Entendi. Depois da cirurgia, quanto tempo para o atleta de final de semana poder voltar a jogar seu futebol? Isso a em gente... média, né? Porque eu sei que depende de caso a caso. O tempo, acho que é bom, importante as pessoas saberem, o tempo mínimo é de 6 meses. Tá. Porque esse tendão, esse enxerto, ele precisa se osteointegrar na articulação. Então, antes de 6 meses, esse atleta pode ficar muito suscetível a que tenha uma ruptura precoce. Certo. Então, o tempo mínimo é de 6 meses. Se a pessoa for muito bem dedicada, fizer uma fisioterapia bem feita, um condicionamento bem aplicado, é possível que ela volte entre 6, 7, 8 meses. Um atleta, quando a gente opera um atleta profissional, ele volta com 6 meses para voltar a jogar futebol. Até mesmo porque a musculatura é toda mais forte, né? A idade menor, ele já está preparado, né? Tem alguns fatores que não permitem fazer uma cirurgia? Por exemplo, pressão alta, alguns fatores que não permitem de maneira alguma uma cirurgia de joelhos, por exemplo? De ligamentos, Isso. assim? Em todos os pacientes que nós vamos operar, nós solicitamos um pré-operatório
Esse pré-operatório é avaliado por um cardiologista, uma avaliação pré-anestésica. Existem situações, sim, que a gente pode adiar um procedimento. Por exemplo, uma diabetes descompensada. Então, nós não vamos colocar em risco a vida de um paciente, a sua saúde. Então, é preferível que ele trate primeiro a diabetes, que a diabetes esteja controlada para que a gente possa fazer um procedimento mais seguro. A pressão, a hipertensão arterial também é um fator. Nós pedimos sempre que o paciente faça um controle, que ele consulte com o seu cardiologista, para que ele possa estar o mais possível preparado para uma cirurgia. Então, esses são fatores que a gente pode considerar. Uma história de trombose prévia, também é preciso estar bem atento com esse tipo de situação. Então, antes de ser recomendado qualquer cirurgia, é solicitada uma bateria de exames para ver se o paciente está apto. Sem dúvida. Nós fazemos um pré-operatório, que isso aumenta o grau de segurança, diminui em muito o risco de uma adversidade, vamos dizer assim. Tá. Para a gente terminar esse bate-papo, existe idade mínima ou máxima para fazer uma cirurgia de joelhos? Bom, é que o universo de cirurgias do joelho é bastante amplo. Se a gente for comentar sobre artrose, por exemplo, vamos citar um exemplo, implantar uma prótese. Certo. Nós, de preferência, nós preferimos que a pessoa já tenha mais idade, mesmo que ela tenha uma artrose avançada. A gente prefere fazer outros tipos de procedimento e implantar a prótese no joelho numa pessoa de mais idade. Mas a idade mínima, vamos dizer, considerando todas as patologias do joelho, de preferência nós não operamos crianças, ou existem cirurgias muito indicativas definidas para esse tipo de procedimento. A maioria que se submete a esse tipo de cirurgia no joelho é da adolescência, a adultos jovens, e no caso das próteses, a artrose, para os idosos, né? Tá. Então, idade mínima, máxima, na realidade, assim, definidamente não tem. Tá. Não, eu pergunto porque às vezes a pessoa já está numa idade avançada, está com quase 80 anos, e ela quer se submeter a uma cirurgia porque está incomodando, ela quer qualidade de vida, não teria problema nenhum se os exames estiverem aptos, se ela estiver apta. Claro, eu já operei pacientes de 80 anos, que são pacientes rígidos, né, pacientes com uma boa saúde, que ainda, porque cada vez o brasileiro está vivendo mais. Então, eles estão querendo se submeter à cirurgia como os europeus, eles querem se submeter à cirurgia para que eles possam continuar vivendo com qualidade de vida. Então, o paciente rígido, bem controlado, com um pré-operatório muito bem feito, é possível sim, sem dúvida. Tá. Doutor Marcos, para a gente terminar agora, é verdade que em algum momento da vida, todos nós vamos ter algum problema nos joelhos? Puxa, eu gostaria que não, né? Mas, olha, é difícil responder isso. Eu acho que a gente deve, se você me permitir, a gente deve cuidar, sim, dos nossos joelhos, né? Então, que a gente possa fazer uma atividade física, para que a gente não tenha um ganho de peso corporal, para que isso não venha no futuro trazer uma artrose. Mas, como diz, a gente está vivo, a gente está sujeito a torcer o joelho, mesmo não só no futebol, mas descendo uma escada. Então, o joelho realmente é uma articulação muito suscetível a lesões. Mas dizer que todos nós vamos ter um problema no joelho, eu prefiro dizer que não. Melhor não. Olha, eu quero agradecer muito a sua participação. Quero parabenizá-lo pelas cirurgias feitas. E aí é um depoimento meu, porque eu tenho vários familiares que já se submeteram à cirurgia. E achei muito importante passar para toda a população que é possível sim sarar da dor, se restabelecer de uma maneira saudável, né? Através da cirurgia, sem medo da cirurgia. A gente pode deixar um telefone de contato, se alguém tem alguma dúvida. Claro. Meu consultório é na Rua Amazonas, aqui na Vila Estrela. O telefone é 3028-8883. E eu aproveito para agradecer a oportunidade, Fabiana. É importante a gente poder passar esse tipo de informação no teu programa,
para que as pessoas estejam conscientes e que elas possam ser orientadas como cuidar mais do seu joelho. Verdade. Obrigada, viu? Obrigado pela sua participação. Obrigado, boa noite. Olha, falando de saúde, vai para mais um intervalo. E no próximo bloco a gente dá continuidade ao joelho, sim. Eu vou receber aqui a fisioterapeuta Carla, que vai nos explicar como tratar dos joelhos depois da cirurgia. É só 2 minutos. Qualquer cirurgia, por menos invasiva que seja, altera a fisiologia das estruturas, como os músculos, tecidos e ossos. Para recuperar a mobilidade e a força do joelho no pós-operatório, é necessário fazer exercícios especializados. Para conhecermos mais sobre esses exercícios, é que eu vou receber a fisioterapeuta Carla Boni Sartori. Seja bem-vinda, tudo bem? Obrigada, tudo bem. Carla, após um procedimento cirúrgico, é recomendado que o paciente passe pela reabilitação, não só física, como também psicológica. Hoje, em relação a joelhos, cirurgias de joelho, quanto tempo o paciente já deve começar a fazer a fisioterapia? Bom, obrigada pelo convite, pela oportunidade, para explicar um pouco mais a fisioterapia, que a cirurgia precisa de ter a fisioterapia no pós-operatório, senão ela está quase perdida. Tá. Então, é muito importante, o quanto antes, geralmente hoje, no dia seguinte, por exemplo, uma menissectomia, que é a retirada do menisco, uma parte do menisco, então no dia seguinte, 2, 3 dias depois, já está na fisioterapia. Quando é um ligamento de joelho, com 3, 4 dias a pessoa vai estar lá com as 2 muletas, porque daí precisa de apoio das muletas, mas ela vai estar lá e começa a fazer o exercício. É na sequência mesmo. Imediato. Quanto antes, melhor, mais rápido. rápido. Tem um monte de hospitais que já tem o fisioterapeuta dentro do hospital, que já vai fazer mobilização, que já vai colocar gelo, que já vai ensinar o paciente a andar, já vai fazer levantar, porque dependendo da cirurgia, precisa de levantar o quanto antes. Bom, quantas vezes por semana essa fisioterapia é indicada e quanto tempo dura cada sessão? No pós-operatório imediato, sim, o importante é que seja todos os dias. Depende muito do estado da pessoa. Se tiver com muita dor, às vezes é mais difícil sair de casa. Mas geralmente todos os dias é o importante. Certo. Porque vai fazendo a fisioterapia, vai diminuindo o edema, vai diminuindo a dor, vai melhorando a mobilidade. A pessoa vai se animando, porque ela vê o resultado do trabalho, né? Certo. E quanto Então, tempo dura mais ou menos cada sessão? 1 hora mais ou menos. Depende, às vezes tem que fazer gelo na clínica, às vezes demora mais, às vezes demora menos. Depende se tem que fazer algum aparelho junto. Entendi. Carla, e como que você aplica a fisioterapia? São com exercícios de alongamento, fortalecimento ou relaxamento? Ou é tudo junto? É tudo junto, Fabiana. Porque depende de como o paciente chega. Se ele chega com dor, com edema, se é pós-operatório imediato, se já faz 1 semana. Então, no começo, aplica-se gelo, porque ele é anti-inflamatório, ajuda a diminuir esse edema. Mobilidade articular, a gente precisa de ganho de mobilidade articular. Então, são as fases, são os protocolos. Fortalecimento, quando a pessoa consegue fazer o movimento sozinha, ela já começa a fazer. Quando não consegue, não tem força muscular suficiente, tem aparelhos, tem a corrente russa que ajuda a fortalecer a musculatura para depois a pessoa fazer ativamente. Então, o aparelho vai fazer passivamente, depois vai fazer ativamente, a pessoa vai fazer ativamente o movimento, que é o fortalecimento muscular, e no final a gente faz também o alongamento, né? E você falou de aparelhos. Quando que você sabe que recurso você vai usar? Por exemplo, eu já tive lá na sua clínica e eu vi que você tem faixa elástica, bola, bicicleta ergométrica e aparelhos. Como que você define o que vai para cada pessoa ou em que momento você introduz os aparelhos? Depende de como a pessoa chega.
Se ela está bem, fazendo os movimentos ativamente, com pouca dor, um pouco de dor todos têm, né? Tá. Com mobilidade articular, então depende de como a pessoa chega. Se ela chegar com muita dor e ela não conseguir fazer o exercício sozinha, ou eu vou ajudá-la ou eu vou colocá-la no aparelho. Tem o TENS, que é para dor, que ele é analgésico, né? Então tem a corrente russa, que é para ajudar no fortalecimento, mas geralmente não precisa. Tá. É mais buscar a força muscular mesmo. Como o Dr. Marcos Vinícius já disse, o que sustenta o esqueleto é a musculatura. Tá. Então, se o joelho está ali precisando de musculatura, nós vamos trabalhar a musculatura para diminuir a sobrecarga no joelho. Entendi. Quanto melhor a musculatura, mais forte, mais alongada, menor a sobrecarga na articulação, que no caso é o joelho. Tá. Nem todos os traumas levam a uma cirurgia, mas a fisioterapia pode tratar da mesma maneira. Como que o ortopedista recomenda, por exemplo? Não é só em caso de cirurgia que a fisioterapia vai ajudar. Em que casos você, como fisioterapeuta, pode ajudar um trauma ou uma lesão leve, por exemplo? Em qualquer caso. Um entorse leve, vai lá e vai fazer os aparelhos. Tem vários outros aparelhos que têm efeito anti-inflamatório. Então, se teve um entorse, mas não teve uma lesão meniscal que precisa fazer uma cirurgia, vai fazer os aparelhos, vai fazer alongamento, vai fazer fortalecimento, vai para a bola, vai para o elástico. Para buscar essa força muscular. Antigamente, a fisioterapia era voltada só para reabilitação. Hoje, a gente já tem um contexto diferente, que é prevenção. Em que casos que você acha importante fazer fisioterapia para prevenir? Para fortalecer joelho, por exemplo? Pode ser feito? O termo fortalecer o joelho, a gente não fortalece o joelho, a gente fortalece a musculatura para diminuir a sobrecarga no joelho. Tá. Então é importante, por exemplo, fazer uma fisioterapia preventiva? É importante também. Geralmente os médicos encaminham também por encurtamento muscular. Então a pessoa não tem nem dor, mas tem um encurtamento muscular horroroso. Então vai lá para a fisioterapia para fazer os alongamentos, porque em casa não faz. Aí a pessoa viu que diminuiu a dor, que diminuiu a mobilidade, que melhorou a mobilidade, que ela está se movimentando melhor, que ela está levantando com mais facilidade, fazendo tudo com mais facilidade. Então, a pessoa se anima, aí a gente fala, agora o que você precisa? Ou vai para uma academia, ou vai fazer uma natação, vai fazer uma hidro, vai dar continuidade a esse problema, né, que foi resolvido ali, para não ter de novo. Entendi. Primeiro você prepara novamente o corpo para que a pessoa fique apta a praticar atividade física. A fisioterapia, principalmente no pós-operatório que a gente está falando aqui, quando ela sair da clínica, ela já está apta a ir para uma academia, mais para frente a voltar para o futebol. Todos os homens que são loucos por futebol, eles querem se recuperar para voltar para o futebol. Certo. Então, mas é importante fazer a fisioterapia antes. Claro, e depois aí se animar e ir para uma academia, continuar melhorando a musculatura. Entendi. Olha, eu estou conversando aqui com a fisioterapeuta Carla Sartori, mas a gente tem que fazer um intervalo. Prometo que será breve e já voltamos aqui com sugestões e dicas de quando é necessário fazer a fisioterapia. Falando de Saúde está retornando e hoje a nossa pauta é joelhos. Estou conversando com a fisioterapeuta Carla Sartori. Carla, é importante ressaltar aqui que as mulheres tendem a ter mais problemas de joelhos. Uma das grandes reclamações é o famoso valgismo, aquele joelho virado para dentro, né? Como que a fisioterapia trata isso? É através do fortalecimento muscular. Geralmente o valgismo é a musculatura adutora, que é essa de dentro, ela é mais forte. Tá. E aí tem que trabalhar a musculatura abdutora, que é do lado aqui. Então a gente tem que fazer um reequilíbrio muscular.
Mas também, como o Dr. Marcos Vinícius já disse, o valgismo também pode acarretar a artrose, que é o desgaste. Então, dependendo do grau do valgismo, aí só a fisioterapia não vai resolver, vai ter que fazer a cirurgia também. Também, tá. Viu como é importante? Quanto antes procurar o médico, mais rápido e mais fácil o tratamento, né? Salto alto. As mulheres não abrem mão de usar, mas além de proporcionar alguns problemas na coluna, a gente sabe que proporciona alguns problemas no joelho. Tem como tratar com fisioterapia? Geralmente eu peço para diminuir pelo menos, porque salto alto com um problema de joelho não combina, não combina mesmo. Então tem que diminuir o tamanho do salto, né? Não pode ser aquele salto fino, tem que deixar ele um pouco mais grosso, tem que ficar mais confortável. Tá, então você concorda que os sapatos confortáveis também para as mulheres são mais indicados para proteger o joelho? Principalmente no dia a dia, né? Dependendo da atividade. Eu fico em pé o dia inteiro, eu não consigo trabalhar com salto. Nos bancos, a gente vê aquela mulherada andando para cima e para baixo com aquele salto enorme. Não sei como é que elas aguentam. Pode ser prejudicial. Pode ser prejudicial. Tá. Em que casos a fisioterapia pode ajudar no pós-operatório? Por exemplo, um atleta que tem urgência para retornar para a atividade. Porque você falou que logo após a cirurgia ele já inicia. Mas tem como fazer um intensivo de fisioterapia para que ele fique apto para o esporte mais rápido? Tem. O atleta, ele tem uma musculatura mais forte, então ele vai responder melhor ao tratamento. Só que existem os protocolos. Igual o Marcos Vinícius disse, cirurgia de ligamentos são 6 meses, geralmente, para voltar. Mesmo um atleta. Um não atleta é de 7, 8, às vezes 1 ano, dependendo do caso de cada um. Então, não tem como intensificar, mas tem que seguir o protocolo. E cada pessoa desenvolve de um jeito. Tá, né? Tem que dar um tempo para que o corpo se restabeleça, é mais ou menos isso. Mas os atletas de alto nível, jogador de futebol, eles fazem fisioterapia intensiva. Então o resultado é mais rápido por causa da intensividade dos exercícios, né? E da frequência, que daí vai ser muito maior. E o resultado, é claro, ele já tem uma musculatura que responde melhor a tudo isso, então o resultado vai ser bem mais rápido. Claro. Mas a gente tem que seguir os protocolos. Tem que respeitar esse prazo. Agora a gente sai um pouquinho da cirurgia de novo e eu vou te perguntar das pessoas que já estão numa idade mais avançada. Eu comentava com o Dr. Marcos que realmente o desgaste dos joelhos acontece com o passar dos anos também. As pessoas que estão sofrendo, estão tendo dificuldades no caminhar, no agachar, nas atividades diárias, conseguem através da fisioterapia melhorar isso? Consegue. Através dos aparelhos, principalmente depois de sair daquele quadro mais álgico, mais agudo de dor ali, aí a gente tem que fortalecer aquela musculatura, alongar, um pouco de alongamento, um pouco de atividade, um pouco de ânimo para essa pessoa, já ajuda ele a melhorar. Tem uma pergunta bem simples, mas eu quero que você responda. Fisioterapia dói? O exercício da fisioterapia dói? Às vezes dói. O pós-operatório dói bastante, alongamento dói um pouco também. Mas depois ele sabe que eles dói ali na hora, mas depois dá um alívio e ele sai melhor do que ele chegou. Cada dia, um dia melhor que o outro. Entendi, é um processo que a pessoa tem que passar. Carla, existe algum caso que você já pegou ou que você receba na clínica onde a fisioterapia não adianta? Tem algum caso, por exemplo, ou pós-cirúrgico, ou mesmo de um trauma? Existe algum fator que não recomende a fisioterapia, por exemplo? Geralmente é recomendada, né? Mas tem casos, igual se for uma artrose extremamente avançada, aí dificilmente a gente vai ser um paliativo. Vai diminuir o quadro álgico, vai melhorar um pouquinho, só que a pessoa vai para casa, passa às vezes 1 mês, volta a dor, fala, ai doutora, eu tô com dor de novo, mas é porque aquele quadro que ela tem, só com a fisioterapia não vai ser o suficiente. Tá, é um quadro
crônico. Ele só vai aliviar. É um paliativo, né? A gente não está tratando da causa, a gente está tratando do sintoma da pessoa. E às vezes é preciso que a pessoa se submeta a uma cirurgia. Às vezes é. Mas eu comentei aqui, elas têm medo da cirurgia, né? Então, é aquilo, toma remédio, faz fisioterapia, aí vai para casa, tem dor de novo, vai no médico, é um ciclo vicioso. É assim que acontece. É verdade. É importante a avaliação e a coragem, porque hoje as cirurgias estão tão simples, tão rápidas, e mesmo no pós-operatório, com você fazendo a sua fisioterapia de uma maneira correta, com a sequência indicada, o seu restabelecimento vai ser muito, muito mais rápido. Olha, eu quero agradecer muito aqui a tua presença e eu tenho certeza que hoje a gente tentou levar para as pessoas de casa um pouquinho dos cuidados dos joelhos, de como é feito as cirurgias e como é tratado depois com a fisioterapia. Carla, a gente pode deixar um telefone de contato se alguém tiver alguma dúvida ou estiver precisando fazer um fortalecimento ou muscular ou tratar algum problema de joelho, pode? Pode. A clínica chama Centro Integrado de Fisioterapia, fica na rua 7 de setembro, 1790. O telefone é 3028-6995. Tá ok. Muito obrigada. Obrigada a você pela oportunidade. Foi um prazer te receber. Muito obrigada. Imagina. Olha, o Falando de Saúde de hoje fica com um alerta. Cuide dos seus joelhos. Você vai precisar deles mais tarde, com certeza. Faça atividade física regularmente e assim que aparecer uma dor, se você tiver uma torção ou mesmo estiver lhe incomodando, procure o seu ortopedista e faça a fisioterapia da maneira correta. Eu quero terminar agradecendo a equipe da ETV, que leva esse programa para você no ar aí na sua casa. Agradecer ao Armazém do Marceneiro e a Ideato Acrílicos pelo nosso estúdio e principalmente pela sua audiência. Curta a nossa página no Facebook e se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, pode mandar para o nosso e-mail. Agradeço muito sua audiência e conto com você na próxima terça, às 8 horas da noite, aqui na ETV. Fiquem todos com Deus, saúde e paz. Tchau, tchau.